Fala pessoal, eu sou o Clash, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje de volta com a nossa minissérie criando um car shooter aqui na Godot 4.2 para fazer com que os nossos inimigos efetivamente tomem dano dos nossos mísseis. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E caso você queira nos apoiar também, você pode fazer isso através da chave Pix e da chave do PayPal que eu vou deixar aqui para você contribuir com qualquer valor. Assim você ajuda a gente a criar mais conteúdo e fazer com que a comunidade Godot cresça cada vez mais. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Muito bem, eu já estou com a Godot aberta e hoje nós vamos fazer com que os nossos inimigos tomem dano. Mas antes nós temos que entender esse conceito aqui na Godot, chamado de camadas e máscaras. Isso porque desde o primeiro vídeo nós temos criado as colisões, porém não configuramos tais máscaras e camadas. E configurá-las aqui vai ajudar demais no nosso fluxo de trabalho. Vamos olhar aqui o nosso personagem, o nosso car shooter ou Gobo Bigfoot. Ele está posicionado aqui na propriedade Collision, na Layer ou camada 1 e mascarando objetos da camada 1, que é o padrão. O mesmo vai acontecer aqui no nosso Ground. Tudo está no padrão. Mas a Godot felizmente permite que a gente configure essas camadas renomeando-as. E isso é fundamental para que você entenda como está o fluxo do seu trabalho. E é o que a gente vai fazer nessa primeira parte do vídeo para depois detectar a colisão e matar os inimigos. Para isso, nós vamos aqui em Project Settings e procurar entre as nossas opções as nossas camadas, que eu posso simplesmente rolar ou digitar aqui no filtro Layer. Ele vai aparecer para a gente aqui Layer Names, que nós temos justamente Physics e Navigation. O que nos interessa é Physics, ou seja, física. Temos cada uma das camadas aqui listadas, são várias, tá? Geralmente não chega a usar tudo isso, mas nenhuma delas tem nome ainda. Porém, tem um campo aqui na frente, o qual pode receber esse nome. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Na camada 1, geralmente, fica o nosso player. Na camada 2, pode ser o nosso inimigo, ou itens, ou até mesmo o chão. Eu vou colocar no nosso caso o level, tá? Level, então nosso ground vai ficar aqui. Na camada 3, nós colocaremos nossos inimigos, ou enemies em inglês. E outras camadas que a gente poderia criar, não é o caso desse jogo, poderiam estar aqui também. Como por exemplo, moedas ou mesmo itens, o qual nós temos para os nossos mísseis. Então a gente coloca aqui itens. Perfeito. Essas 4 camadas configuradas, podemos clicar em Close. Notem agora que com o nosso Gobo selecionado aqui, se voltarmos na propriedade Collision, aqui no inspetor, ao passar o mouse, olha só, a camada 1 está nomeada como Player. Significa que o Player está na camada 1. Porém, o Player não pode colidir com ele mesmo. Então vou mudar para que ele mascare o level. Aqui está ele. Ele também vai mascarar o inimigo, porque se o inimigo chegar até ele, ele vai tomar dano e vai perder consequentemente no futuro uma vida. Agora vamos aqui no nosso ground. Note que ele está mascarando 1 e ele está na camada 1. Eu vou mudar, colocar ele na camada 2, que é a camada do level. E eu vou tirar essa máscara daqui e vou tirar a máscara do nosso player só para teste, só para vocês perceberem o que eu quero dizer com isso. E para ficar mais evidente, eu vou levantar o nosso player aqui um pouquinho, deixar ele aqui e dar um play, só para vocês perceberem que eu desconfigurei, tirando do padrão. Perceberam? O nosso player simplesmente atravessou, porque ele está na camada 1, mas ele não detecta objetos na camada 2, uma vez que eu desmascarei. Vou mascarar e testar novamente para ficar bem claro isso para quem está começando aqui na Godot. Perceberam? Mas olha que curioso, houve a colisão com o nosso Gobo, que é o corpo físico, mas não houve com o nosso Will, porque o nosso Will está ainda na camada errada. A gente precisa corrigir isso também, ele vai mascarar 2 e a mesma coisa com o Right Will. Vocês estão percebendo que entender isso aqui faz toda a diferença? Mudamos aqui, vamos dar um play e vocês vão perceber que vai ter ainda um problema. Estou deixando os problemas para vocês perceberem cada detalhe. Olha só, afundou um pouco mais nosso chassi. Porque o nosso Will, aqui tanto right como left, tem que colidir sim com o mundo, mas também com o nosso player, tá? Então isso aqui é importante estar mascarado. Vamos dar um play agora. Poderia até criar uma camada para as rodas, se fosse o caso. Legal, já está devidamente configurado. Agora resta a gente fazer a detecção com os nossos inimigos, para que de fato eles tomem esse dano. Vamos aqui no nosso inimigo, tanto no air como no ground, posso selecionar os dois aqui, tá? E mudar aqui. Eu quero que vocês percebam que eu vou mudar na nossa cena do Packet Scene.
Mudando daqui. Vou deixar ele mascarando o 1. E vou deixar ele mascarando também aqui o nosso chão, tá? Tanto como air como o ground. Clique em cada um deles, ó. Se vocês olharem, mudou. E mudou. Ótimo. Salvei, Ctrl S. Mas observem que ao clicar na claquete, qualquer um deles, se eu reparar nas colisões da cena principal, isso não foi herdado. E aqui está um grande ponto. Tudo que eu quiser que se repita em qualquer cena ou instância, deve ser feito na cena principal, na Packed Scene. Porque se esses inimigos forem reinstanciados, pode ser que a colisão não seja efetivamente tomada como nativa. E então a gente tem que observar bem isso. Eu vou voltar, portanto, para o padrão. Tô fazendo bem passo a passo para quem está começando, tá, pessoal? Voltar aqui para o padrão. E agora sim, na cena que a gente criou na aula anterior, se você não viu, tá aqui nos cards também. Agora vamos mudar para 3, 1 e 2. A mesma coisa no Airbug. 3 na camada e mascarando 1 e 2. E assim a gente pode salvar e verificar que isso foi tomado efeito na nossa cena instanciada. Olha que legal? Bacana. Com tudo isso, agora a gente pode criar o dano para o nosso míssil. E para que a detecção aconteça entre os nossos mísseis e aqui aos nossos inimigos, a gente vai na cena do inimigo, lembrando que a gente tem um script aqui que foi criado na aula anterior, e esse script está repetido em ambos, lembra disso? E vai aproveitar algo bem interessante aqui na Godot, que são os sinais, que é um padrão de observador. Em outras palavras, de forma bem resumida, já que isso é uma minissérie, mas a gente tem bastante vídeo aqui no canal, vou deixar inclusive uma playlist aqui chamada Godot Basics, vale a pena você dar uma olhada. O sinal vai ser algo que vai fazer com que um objeto informe outro objeto de algo que aconteceu. Por exemplo, uma colisão. E para isso, clicando aqui no nosso Airbug, na nossa área 2D, lembra que eu estou na cena da Packed Scene, eu vou aqui no inspetor e perceber que ao lado eu tenho uma aba Node. Ao clicar em Node, eu vou ser apresentado a duas outras subabas, Sinais e Groups. A que nos interessa é Sinais. E temos aqui nativos da área 2D, cada um é separado, veja aqui, mas da área 2D alguns sinais prontos, entre eles Area Entered, Area Exited, área entrando ou área saindo, Area Shaped Enter, Area Shaped Exited, forma de área entrando, forma de área saindo, Body Entered, Body Exited, corpo entrando, corpo saindo, Body Shaped Entered e Body Shaped Exited. Forma de corpo entrando e forma de corpo saindo. Como o nosso míssil, vamos olhar no nosso míssil, é uma área também, certo? Eu preciso detectar aqui com o nosso inimigo se uma área entrou em colisão com ele. Então vou usar o Area Entered. Basta selecionar e clicar aqui no botão de Connect. Ele vai abrir este pop-up. Outra possibilidade é dar 2 cliques. Abre o mesmo pop-up pedindo para que a gente conecte o nosso sinal. Repare que eu só posso conectar sinal em objetos que têm script, os outros não deixam conectar. Ele já traz um método, vai ser uma função, resumindo, tá? O método é diferente, mas só para ficar bem claro para vocês, que vai ter o nome de AreaEntered. Eu vou conectar clicando aqui. Ele criou então este método para a gente. E para a gente poder testar, verificar se uma área entrou em colisão, eu vou apenas escrever um método aqui da Godot chamado print, que é imprimir, e colocar entre parênteses, o míssil nos acertou, ou me acertou, no caso do inimigo, tá? Perfeito. Se houver essa colisão entre o míssil e o nosso ground bug, vou salvar aqui, eu quero que vocês percebam que o airbug não tem o sinal conectado, mas o ground bug tem. Se isso acontecer, o nosso output deve imprimir aqui essa informação, o míssil nos acertou. Míssil. Vamos voltar à nossa cena da arena e dar um play para testar. Vou atirar. O míssil nos acertou. Vocês viram? Olha só. Apareceu aqui escrito no output, o míssil nos acertou. Porque o míssil, isso é interessante a gente perceber, ele está aqui dentro. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Ué, ele não está aqui. Mas ele é instanciado. Isso que é o legal. Ele pode não estar aqui, mas no momento que ele é instanciado, tudo que aqui está vai ser herdado. Inclusive a forma que ele tem aqui. Vamos dar uma olhada no script dele. Ele é apagado justamente quando tem essa colisão de um corpo. Lembrando que a nossa área do inimigo não é um corpo. A gente poderia fazer também isso daqui a pouco. Vou deixar como exercício para vocês. Na próxima aula eu mostro, tá? Mas um ponto importante é perceber que a gente não mudou a nossa colisão. Olha aqui a nossa colisão. Está em 1 e 1. Então, pera aí, se está em 1 e 1, por que o nosso inimigo detectou? Eu quero que vocês pensem. Porque o nosso inimigo está mascarando os objetos na camada 1. A gente vai mudar isso para ficar mais correto. Colocar ele mascarando o 4.
Estão vendo aqui? E eu vou tirar aqui o meu míssil da 1, só para vocês perceberem, tá? Tanto de 1 em 1, para perceber que a gente não vai ter a detecção. Eu gosto de mostrar cada parte assim para quem está começando a entender o que de fato está acontecendo. Olha só, não foi impresso nada. Estão vendo? O que eu preciso fazer para corrigir isso? Garantir que o meu míssil esteja, então, na camada 4. Está na camada 4, não mascara nada, mas o inimigo mascara o que está na camada 4. Olha só. E voltamos a ter a impressão aqui no nosso output. Eu percebi também que os inimigos estão em posição errada. A gente vai corrigir isso aqui agora, tá? Aproveitando. Eles estão passando por cima do nosso player, porque estão aqui embaixo e a árvore é invertida. A gente fala disso também lá naquela série Godot Basics, tá? Mas eu deixei ela aqui pra cima só para ficar um pouco melhor. Beleza, aqui. Agora está tudo certinho, tá bom? Mas precisamos fazer isso com o nosso inimigo aéreo. Vamos fazer isso e depois eliminá-lo caso haja essa colisão. Uma vez que toda a configuração de camada agora está ok, nós podemos conectar aquele mesmo sinal, mas o inimigo Airbug. Vou selecionar aqui a cena dele, vou em Node, também sinal Area Entered, 2 cliques e vou conectar. Perceba que ao fazer isso ele vai trazer o nome. E quando a gente conectar, ele vai conectar o mesmo sinal. Ele vai reaproveitar o que já tinha aqui desse sinal para esse inimigo, que agora passa a ter o ícone de conexão de sinal aqui também. Claro que a gente não quer imprimir apenas um míssil, nos acertou. Nós queremos que de fato o nosso inimigo seja eliminado. E para isso a gente vai usar aquele mesmo método usado no míssil, o método QFree. Vou aqui no nosso Ground Bug, digitar QFree. Assim ele vai ser removido. Claro, a gente vai colocar efeito depois, mas por hora ele vai ser apenas removido da nossa cena e assim eliminado, tomando dano dos nossos mísseis. E claro, nós não podemos deixar de marcar aqui para ele mascarar também o 4, porque nós fizemos isso no Ground Bug. Se não lembrar, tem que ter também aqui no Air Bug. Vamos salvar. Só para ficar um pouco melhor a gente poder fazer um teste. Depois a gente fazer isso de forma dinâmica. Eu vou aproveitar eles aqui. Salvar o nosso Air Bug, esqueci de salvar, Ctrl S. Vou pegar aqui ambos, só para teste, tá? Apertar Ctrl D, duplicar e trazer para cá. E também aproveitar, aumentar o nosso chão para que ele não caia. Mas só para a gente poder testar aqui. Vou fazer mais uma cópia. Ctrl D e mover para cá. Claro que só para não ficar um pouco diferente, deixar eles um pouco para frente. E assim a gente tem o nosso teste aqui com os inimigos já tomando dano. Vamos deixar todos aqui. Pegar esse Ground Bug e trazer um pouco para cá. Opa, com o Ground Bug acho que muito para fora. Perfeito. Mas antes de nós testarmos, uma coisa que eu deixei aqui pro final, justamente para você assistir o vídeo todo, é que a nossa gravidade está um pouco estranha. Eu fiz uns testes e percebi que vai ficar melhor se nós descomentarmos essa linha. Vou apertar Ctrl K, vai usar essa gravidade agora. Porém, aumentando um pouco aqui para 350, nos testes que eu fiz ficaram perfeitos esses valores. E agora sim, se nós testarmos nosso jogo, vamos dar uma olhada aqui, os nossos inimigos já sofrem dano, por enquanto a gente não pontua, mas faremos isso no futuro. Acertamos ali o nosso Ground Bug, o Air Bug também foi eliminado, e essa hora está chegando, a gente tem que impedir que eles cheguem até o final e acabem conosco. Olha só que bacana, claro que tem muito a evoluir, mas o nosso Car Shooter está ficando fantástico aqui, feito na Godot 4.2. E caso você tenha chegado até o final do vídeo, comenta aqui embaixo #GodotEnemies. Assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final e isso me ajuda demais. E caso ainda não seja inscrito, considere se inscrever para apoiar o nosso trabalho. Quero também agradecer a cada um dos membros que tem nos apoiado e permitido com que a gente traga mais conteúdo de qualidade aqui no canal. E caso você queira ser um membro, e por falar em membro, você pode se tornar membro também clicando no botão Seja Membro, apoiando o nosso canal para trazer mais conteúdo aqui e fortalecer a comunidade Godot no Brasil. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!